quero fazer uma interpretação hermenêutica Tonight I want to do a hermeneutical interpretation do texto de Mateus capítulo 24, of the text in Matthew 24, que é o sermão profético de Jesus. which is the prophetic sermon of Jesus. Mateus 24, verso 45 até o verso 51 diz assim. Verse 45 to 51 says, Quem tem a sua Bíblia em inglês, apenas acompanhe no inglês. who has your Bible in English, you can accompany us as he reads. Verso 45 de Mateus 24. Starting on verse 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. E eu inicio dizendo, por que devemos sempre falar sobre a volta de Jesus? And I want to start by asking you, why must we always preach about the return of Jesus? Talvez alguém está me ouvindo pregar nessa noite Maybe someone is hearing me preach tonight, e pode até perguntar, passar no seu coração, and maybe they even ask themselves, pastor, você já pregou essa mensagem? Pastor, didn't you already preach this message? Recentemente já ouvimos uma mensagem nesse sentido, Recently we've heard this message, mas antes de começar a pregar ou a ensinar, but before I start preaching or teaching, eu preciso dizer para você o porquê I must tell you why devemos sempre falar sobre a volta de Jesus. we must always talk about the return of Quem Jesus. gosta de anotar, quem está anotando, Who a likes to hora take é agora. notes? The time is now. Por que a igreja precisa sempre ouvir mensagens relacionadas a Jesus, à volta de Jesus? Why does the church need to consistently hear a message about the return of Christ? Primeiro, First, porque é uma promessa de Jesus. because it is a promise from Christ himself. Foi o próprio Jesus que afirmou claramente que voltaria. Jesus clearly stated that he would return. Em João 14, verso 3, ele disse: In John chapter 14 verse 3, E se eu for he says, and if I go, e vos preparar lugar, I prepare a place for you. virei outra vez I will come e again vos levarei para mim and mesmo. receive you unto myself. Não falar sobre a volta de Jesus To not talk about the return of é Christ ignorar uma das promessas mais is preciosas to ignore the most precious feitas promises pelo Senhor made Jesus. by the Lord Jesus. Segundo, Second, porque devemos falar sempre da volta de Jesus. because we must always talk about, Porque quando His return. falamos da volta de when we Jesus, talk about his return, nos mantém vigilantes e preparados. it keeps us vigilant and ready. Falar constantemente sobre a vinda de To Jesus preach consistently about his return, desperta a igreja da letargia espiritual. it wakens the church of a spiritual sleep, of a spiritual sleep. Mateus capítulo 25, 13 diz: Matthew chapter 25:13 says, Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. watch therefore, you know neither the day or the hour. A pregação sobre a volta de Jesus The preaching of the return of Christ mantém a igreja, keeps the bride, mantém a noiva keeps the church atenta, alert, vestida e dressed, com lâmpadas acesas. and with her lamps burning. Quantos podem adorar Jesus How many dizendo can amém? worship God saying amen? Por que é importante, é Why necessário is it pregar? important and necessary to sobre a volta preach de this Jesus? about the return of Christ? Porque é parte essencial da doutrina
doutrina cristã. Because it is an essential part of Christian doctrine. A volta de Jesus The return of Christ não é apenas um detalhe escatológico. is not just a eschatological detail. Ela faz parte It is part da of esperança do crente. the hope of a Christian. Tito capítulo 2 diz assim: Titus chapter 2 aguardando a bem-aventurada. says, looking for that blessed hope, Tito diz: aguardando a bem-aventurada esperança looking for that blessed e hope o aparecimento da glória do grande Deus and the glorious appearing of the e great nosso Senhor God Jesus and our Cristo. Savior Jesus Christ. Escute o que eu vou dizer. Listen to what I'm about to tell you. Negligenciar Neglecting esse tema é mutilar a doutrina sagrada. this truth is mutilating the message of the Bible. Quarto, Fourth, por que devemos sempre pregar why we must always preach about sobre a his volta de return, Jesus? Sobre a volta de Jesus. of his return, Porque traz consolo aos corações because it aflitos. brings comfort to the afflicted hearts. O mundo lá fora, The world outside, o mundo lá fora the world outside está cheio de dor, is filled with pain, de perdas e injustiças. with loss and injustice. A volta de Jesus The return of Christ é o consolo para os que sofrem. is a comfort for those that suffer. 1 Tessalonicenses capítulo 4 1 Thessalonians chapter 4 diz assim: consolai uns aos outros says, com essas therefore, palavras. comfort one another with these words. A pregação The escatológica message dá esperança principalmente aos que perdem os entes queridos for the hope of those that lose their beloved e aqueles que sofrem a injustiça desse mundo. and for those that suffer injustice in Quinto. this world. Fifth, Porque estimula a santificação because it promotes e o holiness serviço fiel ao Senhor. and faithful service to the Quem Lord. crê verdadeiramente Who truly believes na volta de Cristo in Christ's return vive de uma forma santa e comprometida. lives in a way of holiness and commitment. João escreve a primeira carta de João, capítulo 3, John writes in 1 John chapter e 3, qualquer que nele tem esta esperança, says if everyone who has this hope purifica-se a si mesmo. in him purifies E o texto himself. continua dizendo: And the text continues, quem é, pois, who then o servo fiel e prudente? is this faithful and wise Mateus servant? 24:45 responde: Matthew 24:45 says, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, blessed is that servant whom the quando Lord vier, finds doing, quando voltar, when he returns, o achar servindo em when he fidelidade. finds serving in Falar faithfulness. desse tema And to bíblico talk about this theme, é chamado à atenção, it's to call à attention fidelidade, to the à faithfulness, integridade to the integrity, e ao serviço fiel ao and to Senhor this Jesus. faithful service to the Lord. Quantos estão entendendo essa How mensagem? many Diga are glória a Deus. understanding this message? Sexto, Sixth, porque devemos pregar sobre a volta de Jesus? why must we preach about the return Porque of está Christ? diretamente relacionada ao Because it is juízo directly related to judgment e à eternidade. and eternity. A volta de Jesus, ela marca The return of Christ o marks início do julgamento final. the beginning of the final judgment. Atos capítulo 17 Acts chapter 17 diz assim: portanto estabeleceu um dia says, because he has appointed a day em que ele há de julgar o in mundo which he will judge the com world justiça, in righteousness. queira a sociedade ou não, Society believing or queira os not, incrédulos ou não, the unbelievers or queira believers, alguém ou não, or whoever, Jesus vai voltar Jesus will para return julgar o mundo to com judge the justiça. world with Mas eu tenho righteousness. boa notícia. But I have good Se news. você crê em Jesus, If you believe in Christ, se você mantém as suas vestes brancas, if you maintain your garments você pure, será arrebatado you will be antes do raptured julgamento, before the e na return. hora do julgamento, And at the time of tu judgment, descerás com ele you will be with para him julgar a terra to judge the ao lado earth de Jesus. beside Você pode levantar a Jesus. sua voz e adorar a Can you ele. lift up your voice and worship him? 7. Seventh, Por que devemos pregar sobre a volta why de must we Jesus? preach the word of God, or the return of Christ? Porque cumpre o papel profético da Because it igreja. fulfills the prophetic role of the church. A igreja The church
A igreja somos nós. The church of God is us. Quantos são igreja aqui nessa Who noite? is the church? Who is the church here Por tonight? onde você andar, Wherever you se go, eu pudesse dizer, if I could o say, meu sobrenome my last é name igreja, is church. porque aonde eu for, Because wherever I eu vou go, representar I go o representing nome da minha the família. name of my E a family. igreja And the church é a representação de Cristo na is the terra. representative of Christ here on A earth. igreja é o The porta-voz church is the voice da vontade e do plano de Deus of aqui na the terra. will and plan of God here on earth. Apocalipse 22:17, Revelation chapter 22, João escreve: verse 17, o John writes, Espírito e a noiva the dizem: Spirit and the bride say, vem. come. O Espírito e a noiva dizem: The Spirit vem. and the bride say, come. Ao falar sobre a volta de Cristo, And to preach about the return of Christ, a igreja ela está ecoando a voz do Espírito. the church is echoing the voice of the Spirit. Quando João escreve esse capítulo 22, verso 17, When John writes about this verse, ele estava olhando para mim e para he was você looking at me and you e me perguntando todos and os dias: asking us every day, você está ecoando are you echoing a voz do the Espírito? voice of the E Spirit? qual é a voz do And what Espírito? is the voice of A the voz do Spirit? Espírito é The clamando. voice of the Spirit is A voz calling do Espírito out. é dizendo: It is saying, vem. come. A voz do Espírito é dizendo: It's saying, Maranata. Maranatha. Ora vem, Senhor Come, Jesus. Lord E eu Jesus. quero perguntar aqui nessa And I want noite: to ask you quantos tonight, estão nesse mesmo propósito, in the same purpose, dizendo: vem, saying, come, Maranatha. Lord. Maranatha, ora vem, Lord. Senhor Jesus. Come, O que Jesus. acontece quando a igreja não prega sobre a volta de Jesus? When the church does not preach about the return of Christ, Primeiro, first, essa igreja ela perde o senso de urgência espiritual. it loses the sense of spiritual urgency. Porque sem a expectativa da volta de Cristo, Because without expectation of Christ's return, a igreja, quando eu falo de igreja, eu estou falando das pessoas, when I talk about the church, I'm talking about we as a people, tende-se a se acomodar, we become cold. tornando-se frio, We become cold, rotineiro in routine, e focado em apenas nas coisas terrenas. and focusing on earthly things. Mateus 24:12 diz: Matthew 24:12 e says, por multiplicar a iniquidade, and because iniquity o multiplies, amor de muitos esfriará. the love of many shall O que be é cold. isso? É quando esquecemos, It's when we forget, quando deixamos de pregar when we put to the sobre a side volta de Jesus. about the preaching of the Quando a return of volta de Christ. Cristo é esquecida, When the return of Christ is o forgotten, temor do Senhor ele the diminui. fear of the Lord fades. E quando o temor diminui, And when it minimizes, automaticamente a vigilância desaparece. our vigilance disappears. Se a igreja não pregar And if the church does not sobre a preach volta de Jesus about the return of Christ e elementos relacionados a ela, and elements related to it, a igreja enfraquece a sua mensagem de the santidade. church weakens their message to holiness. A mensagem de santidade, The meus amados, message of holiness ela está centralizada is centralized na volta de Jesus. in the return of Christ. A mensagem da santidade, The message of ela holiness, está relacionada a Cristo. it is related to the message E of aqui vai Christ. pedido para todos os And pregadores, there is a request here for all the preachers, para todos os cantores. for all of the singers. E hoje a gente tem letras de tudo quanto é jeito por aí de músicas, We have lyrics in every other, in all songs, mas a letra do types nosso of song. louvor, But in the lyrics of our o worship, tema da nossa the mensagem theme of our deve messages, ser it should be cristocêntrico, porque a minha Christ-centered. vida é Because our cristocêntrica. life should be A minha vida é Christ-centered. baseada It should be nele. in basis E of se a Him. igreja não And prega, if the church does not ela se preach, enfraquece, it weakens. ela perde a direção da mensagem da It cruz. loses the message of the E o cross. ponto principal And the point da igreja estar de pé of the church é a being mensagem do standing, Calvário, it is because of the é a Calvary, mensagem da the cruz. message of the cross. É como diz aquele louvor: As that worship song porque says, Ele vive, because He lives, posso crer we no can amanhã. believe in Você pode tomorrow. adorar a Jesus who nessa can noite. worship God tonight. A doutrina da volta de Cristo The doctrine of Christ's return é um incentivo à pureza e à consagração. motivates us to holiness and consecration. Se eu decidir If we decide parar de pregar sobre a volta de Cristo to stop
preaching about the return of Christ, perderemos a pureza. we will lose holiness. Perdendo a pureza, perdemos o We will desejo lose- de consagrar. if we lose E a purity, consagração nos aproxima de Jesus. consecration approaches us E a to the cross, consagração tira de nós and it removes from a us impureza. impurity. Por isso, enquanto eu estou pregando And so nessa as we noite, preach tonight, o poder da palavra, the word of God, ela está entrando no teu coração power of the word e is trazendo entering pureza, your heart and trazendo santidade, bringing purity and porque é o holiness, sentido da palavra e because da it is the pregação de meaning of Jesus. the word of God and the message of Christ. Quando essa mensagem And in this message, ela é omitida, ela para de ser pregada, if it is put to a stop, os crentes são menos desafiados a viver uma vida de santidade. Christians, Primeira carta de João, 1 John capítulo 3, verso 3, chapter 3 verse 3 diz assim: says e this, qualquer que nele tem esta esperança, and anyone who has this hope purifica-se a si mesmo. purifies himself. Sem essa esperança, Without this hope, o compromisso com a santificação commitment to sanctification se torna superficial becomes shallow e inexistente. and inexistent. Por que devemos tomar o cuidado para não parar de pregar a mensagem Why must we be careful to da not volta stop de Cristo? preaching about the return of Christ? Porque se pararmos, Because if we stop, a igreja perderá a visão da the church will eternidade. lose their vision of E eternity. eu não estou aqui nenhum And dia, I'm not here in any em day, nenhum culto, in any service, pregando sobre uma vida terrena. preaching about a life that Eu is estou aqui earthly. todos os dias, I'm here every day, todas as terças, every Tuesday, pregando sobre a vida preaching eterna. about eternity. Porque vale mais a sua vida eterna Because it is do que a valuable sua more vida na your terra. life in eternity Mas eu than creio your life here. But I que Deus é believe poderoso that God is para te powerful abençoar na enough to eternidade bless you in e aqui na eternity terra também. and Você here pode on earth adorar as well. Can Jesus. you worship this God tonight? A igreja que não prega sobre a volta de The Jesus church that does not preach about the return of se Christ torna uma igreja terrena, becomes a earthly church focada apenas em prosperidade, focused only on prosperity focada apenas em bens and materiais, temporary or good em blessings, realizações imediatas. in immediate completions. E sabe o que isso faz? And you know what this does? Isso gera em nós uma fé desequilibrada. This forms in us an unbalanced Unbalanced faith. Quando você vê um crente que ele tem uma fé desequilibrada, When we see a Christian with unbalanced faith, você pode notar you can note to que a yourself conversa dele não é sobre o céu. that their conversation isn't A about conversa heaven. dele é só sobre a It's terra. only about earth. Ah, pastor, mas eu tenho meu Oh, business. pastor, but I have a business. Eu tenho meu I trabalho. have a job. Eu tenho que ir para a I faculdade. have to go to college. Eu tenho que I estudar. have to study. Mas lembre-se o que Mateus capítulo But remember what 6, Matthew verso chapter 31 diz: verse 31 says, buscai primeiro o reino Seek first the kingdom of e a God sua and justiça. His righteousness. O nosso foco, Our focus, ainda que estejamos na terra, if we are here on é earth, buscar o it reino must de be to Deus. seek the kingdom of God and His righteousness. Paulo disse: Paul says, gente, eu estou sentindo o Espírito I Santo feel the aqui. Spirit of God Eu here estou sentindo a tonight. presença dele I feel aqui. the presence Por isso, of the Lord. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Corinthians chapter verso 15, 19 diz: verse 19 olha que says, palavra look at what a poderosa. powerful word this is. Paulo disse: Paul states, se esperamos em Cristo if we wait in Christ somente nesta vida, only in this life, eu vou repetir, I'm going to repeat, se esperamos em Cristo if we have hope in Christ somente nesta vida, only in this life, somos os mais miseráveis de todos os we homens. are the most miserable of men of all. Think about it. Pense nisso. Pense nisso. Think about it. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, If we wait for Christ in this life, somos os mais miseráveis de todos os homens. we are the most miserable men of them all. Nós não podemos deixar de parar de trabalhar. We cannot stop to work. Nós não podemos parar de cumprir com os nossos deveres, We cannot stop completing our duties, nossas obrigações, our obligations, mas nós não but we podemos cannot stop. deixar que as nossas obrigações, os nossos deveres na terra Let our responsibilities and obligations here nos on earth separem da nossa vida eterna. separate us from our eternal life. Deixar de falar, And to stop talking about uma igreja que deixa de pregar sobre a volta de Cristo, the return of Christ, ela se torna uma igreja
igreja vulnerável ao engano. becomes a church vulnerable to trickery. Por quê? Why? Porque vai acontecer uma ausência da pregação, Because there's going to be an absence of the preaching, this preaching. e vai abrir um espaço para heresias, And heresy. vai abrir espaço para doutrinas humanas, It will talk about doctrines that are human, e vai haver uma confusão espiritual. and there will be a spiritual confusion. Jesus advertiu sobre isso. Jesus told us about this. Ele disse em Mateus He 24:4: said this in Matthew 24:4. acautelai-vos Take heed para que ninguém vos engane. that no man deceive you. A ausência da pregação da volta de Cristo, The preaching of the return of Christ ela pode abrir espaço para heresias, can open speculation to heresy, falsas doutrinas, e traz false confusão. doctrines, and Pregar a volta de Cristo to preach about the word of é um God. consolo para aqueles que sofrem. The return of God, it is a comfort for those that suffer. Só pode falar de conforto nessa magnitude, desse We can tamanho, only talk about comfort in this magnitude quando você passa por um problema de proporção gigantesca. when we go the return of E mais Christ. uma vez Paulo escreve a Tessalonicenses capítulo 4, verso 18: And once more, Paul writes in 1 Thessalonians chapter 4, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. comfort one another with this word. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você algo. Let me open a parenthesis here for you. Esse tipo de mensagem This type of message sobre a volta de Cristo of the return of Christ, deve ser uma mensagem que deve estar na boca de todos nós cristãos. it shouldn't be in the mouth of all of us Christians. Porque quando o irmão vier reclamar para Because você dos when problemas, a Christian comes to you to você vai complain dizer, about his você vai problems, dizer para ele, you're going to say to him, lembre que a Bíblia diz, remember what the word essa says. dor vai This passar, pain will pass. essa luta vai This passar. fight will go E away. João escreveu, And John has written, pode falar isso para and ele. you can tell him this. Diga para o seu irmão, You can tell your quando ele neighbor, vier reclamar com você, when he comes to complain to diga you, para ele, não se esqueça, meu tell him, irmão, don't remember, que brother, João escreveu what John wrote, que um pouquinho de that in a tempo little bit of e o que time, há de vir virá what will come e não and tardará. it will not be late. Essa é a palavra de This is conforto. the message of comfort. Não haverá mais There will dor, not be pain. não haverá mais ranger de There will not be dentes, more gnashing of não teeth. haverá mais There will lágrimas, not be any more tears. não haverá mais saudade, mas haverá um gozo eterno There will be an na eternity eternidade in com eternity Cristo with Jesus. Christ Jesus. Faça-me o favor, por gentileza. Do me a favor. Olhe para o seu vizinho Look to your neighbor e diga para ele assim: and tell him, vizinho, neighbor, coloque essa mensagem put this message na sua boca. in A your, igreja que não prega a volta de Jesus, the church that does not preach about the return of Christ, ela apaga o clamor da noiva. it silenced the cry of the bride. Lembra que eu disse anteriormente Remember when I said que essa é a interiorly mensagem que deve that estar na this minha is the boca? message that should be in my mouth. Quando você estiver com seu irmão, When you're with your neighbor, fale com ele da volta de Jesus. talk to him about the return of Christ. E eu vou dar um conselho para você. And I'm going to give you some advice. Ao invés de falar sobre as coisas que acontecem no mundo, Instead of talking about things that happen out there in the world, na internet, on the internet, nos YouTubes da vida, or in YouTubes in life, pessoas que tentam defamar uma a people outra, like to defame one another. infelizmente, os Unfortunately, próprios cristãos Christians estão defamando um ao outro. are defaming one another. Ao invés de você dar ouvido a essas mensagens Instead of you giving your ear to e these, falar com o irmão, você ouviu o que fulano falou? you tell your neighbor, did you hear? Você ouviu o Instead of que eles saying, disseram? you hear what they A said. mensagem que deve sair da minha The boca é: message that should leave your Jesus está mouth voltando, is that Christ is eu returning. preciso me preparar, I must prepare. eu preciso estar com azeite na minha I must botija, have oil in my porque se eu lamp, não estiver preparado, because if I'm not ele vai prepared, me deixar. he's going to leave me. Mas se eu estiver preparado, But if I'm prepared, eu vou subir. I'm going to Diga para o rise. irmão, você precisa ter You must a have mensagem da the volta de message of the Jesus return na of sua Christ boca. in your mouth. A igreja verdadeira clama The true church calls out
Maranata, Maranatha, Lord. Maranata. Maranatha. Se esse clamor If this shout silenciar, is silenced, se esse clamor parar, if this call is stopped, a igreja, a identidade da igreja como noiva se the desfaz. identity. Se a igreja não espera, If the church does not wait, ela já não está se comportando como noiva. it is not acting like a bride. Se porventura If for a reason acontecer that it happens de alguma igreja that a church não mais pregar a volta de Cristo, stops preaching about the return of essa Christ, igreja, primeiro, ela não está aguardando a volta de this church is Jesus. not waiting no longer for his Segundo, ela não return. está se comportando Second, como noiva. They're not acting like the bride E aqui é uma should. mensagem individual, tá? And this is an individual message. Não é uma mensagem coletiva. This isn't a collective message. Mesmo que atinja coletivamente. Maybe it will affect collectively, Mas é uma mensagem individual. but it is an individual Se a message. igreja que sou eu If the church that is I não espera mais a volta de do not Cristo, await the return of é Christ, porque ela não está se it is comportando because como she is noiva. not acting like a bride. Por quê? Why? Porque uma igreja que não prega a volta de Because a Jesus, church that does not preach about the return of Christ, mensagem coletiva the collective e message, mensagem individual, and an individual ela message, enfraquece espiritualmente. it weakens spiritually. Segundo, Second, ela troca a eternidade pela temporalidade. it changes what is eternal for what is temporal. Terceiro, Third, ela perde a sua identidade profética. it loses his prophetic identity. Foi para isso que Jesus estabeleceu a Santa Ceia. That is why Christ established the Last Supper Por um período de tempo, or communion for aqui, a little bit of aqui time. nessa igreja, Here in this eu church, tinha dificuldade nos cultos de ceia. I had difficulties in the services of communion Porque nos cultos de ceia alguns crentes faltavam. because in some services we had some E Christians levou miss out. um tempo, And there was some time para que esses crentes entendessem that took for these que Christians participar da to mesa, understand, to participate of the comer do Last Supper, pão, to eat of the bread, beber do to cálice, drink of the cup, é a identidade profética da igreja. is the prophetic identity of the Foi church. Jesus que disse: It was Christ that has stated this, anunciai to a announce morte de Cristo the death of até que Christ venha. until he Eu vou returns. repetir. I'm going to repeat. A igreja tem uma mensagem profética. Aleluia, church senti has a Jesus message, aqui. a prophetic E a message. mensagem da igreja And the é message is anunciar announce a morte de Cristo the death of Christ até que ele venha. until he returns. Porque, pastor, temos que Why, anunciar a Pastor, must morte? we announce Porque this? quando procurarem, Because when we see, segura isso aí, você vai dar glória a hold on Deus. to this, you're going to give Porque glory. quando procurarem o Cristo morto, When we look for a dead não Christian, irão they will encontrá-lo. not be able to Porque o find meu him Cristo vive. because Christ E Ele lives está vivo and he is para alive todo sempre. forever. Então, quando eu paro de pregar essa mensagem, And so when we stop preaching this message, a igreja perde a sua identidade profética. the church loses their prophetic identity. Você já parou para imaginar? Have you stopped to imagine? Você teria coragem? Do you have the courage? Você teria coragem de estar numa igreja Would you have the courage to be in a church que um pastor da igreja ou pastores que por ali passassem para pregar that the pastor of the church or ministers that come to preach at that não church pregassem sobre Jesus, wouldn't preach about Jesus, não pregassem sobre o evangelho, wouldn't preach the Gospels, não pregassem a Bíblia, wouldn't preach the Bible? começassem a pregar histórias que leram em livros? They would preach about stuff they read in books. Outro dia, um tempo atrás, Or another day, eu estava assistindo uma mensagem na internet I saw a message on the internet, e eu ouvi um pregador, assisti um pregador and I watched a preacher que ele pregou o tempo todo a sua mensagem that preached his entire message sobre um filme. about a movie. Eu disse: o que aconteceu com esse púlpito? So what is this O pulpit? púlpito What happened to the American altar pulpit? The altar é um lugar de pregar a mensagem da cruz. is the message, is an altar É to o preach lugar the de message pregar a of the mensagem cross, do evangelho. the message of the Se gospel. nós pararmos de pregar a If we volta de stop Jesus, preaching the return of a Christ, igreja enfraquece. the church weakens. Vamos trocar a eternidade pela You will temporalidade change what is eternal e to vamos perder
perder a voz profética. and we will lose the prophetic Eu vou voice. repetir aqui I'm going nessa to repeat noite here tonight o que eu disse domingo. what I said Sunday. Eu sinto que o meu dever I feel that my é deixar devotion legado is to leave a para essa legacy geração, for this porque enquanto eu generation, estiver vivo, because when I'm eu não alive, vou parar de I'm not pregar going to stop sobre o meu Jesus, preaching about my que ainda é Jesus, who poderoso, still is que powerful a enough morte não that the deteve, death is not, que a tumba não segurou, the tomb did not hold que a him, cruz não the segurou, cross did not hold mas him, ele está vivo, but he is alive, e porque ele and because vive, he lives, eu estou de pé. we are standing. Igreja que não prega The church that does not a preach volta de the Jesus return of Christ corre o risco de ser surpreendida runs the risk of being surprised, como as 10 virgens da passagem de Mateus capítulo like the 25. 10 virgins of Matthew 25. Esse é o perigo That is the danger daqueles que não pregam of those that do not preach. a volta de Jesus. Então vamos lá, Mateus 24 Matthew 24 é um dos capítulos mais ricos is one of the most rich passages e profundos no Novo Testamento. and most profound gospel messages in the gospel in the New Testament. Se alguém perguntar para você, pastor, irmão, como é que eu devo começar a ler a Bíblia? If someone asks you, how should I start reading the Bible? Por onde começar? Where should I start? Todos os ensinadores vão dizer para você, All teachers will tell you, pelos evangelhos. start in the Gospels. Comece a ler os evangelhos. Start in the Gospels. Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, o capítulo 24, And now chapter 24, anote isso. write this down, Se você tem um highlight, faça um highlight aí na Bíblia. highlight in your Bibles. O Mateus 24 é um dos, não é o capítulo, é um dos Matthew 24 is one of the capítulos mais ricos e profundos do Novo Testamento. richest chapters in the New De Testament. todo o Novo Testamento. Of all of the New Testament. Olha o tamanho da responsabilidade desse capítulo. Look at the size of the responsibility in this chapter. Mateus 24, Matthew eu 24, digo para você sem medo de errar, I tell you without fear of error, é uma verdadeira pedra angular da escatologia bíblica. it is a chief cornerstone to the message of the Bible. Hermeneuticamente falando, Hermeneutically speaking, o que é a hermenêutica? what is hermeneutics? A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. It is the art of interpreting the Bible. Todo cristão Every Christian deve estudar hermenêutica bíblica. should study hermeneuticals. Quem está fazendo a nossa escola de teologia, Who is in our theology course, em um determinado ponto das suas aulas, do seu curso, in a determined point in their course, você vai aprender a usar essa ferramenta, a hermenêutica. you will learn how to use this tool of hermeneutics. Então, hermeneuticamente falando, So, from a hermeneutical perspective, Mateus capítulo 24 Matthew chapter 24 trata-se de um discurso profético treats of a prophetic discussion e apocalíptico de Jesus, of Jesus. conhecido como sermão profético, talking about the prophetic sermon. ou seja, o discurso do Monte das Oliveiras, We're talking about the Olivet Discourse, com paralelos que você vai encontrar no livro de Marcos capítulo 13 with parallels in Mark 13 to Luke e 21 Lucas 21. and Luke 21. Então, Mateus 24, ele está linkado It is connected com Marcos 13 e Lucas 21. to Mark 13 and Luke 21. Então, só para encerrar essa And just to parte, finish this part, num contexto geral, in a general context, Mateus 24, ele está inserido na última semana Matthew 24 takes place during the final week do ministério terreno de of Jesus, Jesus' earthly ministry, pouco antes da sua prisão. just before his arrest. Por isso que
Mateus 24 é And tão so that's why importante. Matthew 24 is important. Porque ele decide, Because he decides, ele he define defines a prisão de Jesus. the prison of Jesus. Deixa eu só falar um pouquinho para Let me você. tell you just a little bit. Jesus, ele sai do templo, Jesus removes himself from the temple. ele sai provavelmente da fortaleza de Antônia, He seems onde havia sido confrontados líderes religiosos. Where he went to bat with the religious leaders. Em Mateus 23, In Matthew 23, ele caminha com os seus he discípulos walks with his disciples até o Monte das to the Oliveiras, Mount of Olives, aonde ele é questionado sobre o futuro. to where they ask him about the future. E aqui eu encerro, And here I finish. porque eu quero continuar semana que I want to vem. continue next week. Em Mateus capítulo In Matthew 23, 23, Jesus faz uma dura repreensão Jesus delivers a strong rebuke aos escribas e aos to the fariseus. scribes and the Pharisees. E aqui está o ponto ápice, o ponto maior And here is the absolute point, da ira dos escribas e the fariseus climax of their anger dos and their religiosos fury da época of the religious people contra Jesus. É Against quando Jesus. tudo ficou já, não tem mais jeito, não tem mais situação when there was no way of return para voltar atrás. to go back. Por quê? Why? Porque Jesus, ele denuncia Because Jesus delivers na cara dos religiosos in their face a hipocrisia religiosa their de hypocrisy todos os líderes judaicos da época. for all of the Jewish leaders in that Ele time. usa uma olha como Jesus provoca eles. Look at how Jesus provokes E them. eles devem ter ficado irados, And they were irritated for quase sure. arrancando os cabelos. Probably ripping their hairs Porque out. Jesus, ele repete várias Because Jesus vezes, repeats many como times, se estivesse provocando almost as eles. if he was provoking Ele usa them. repetitivamente a expressão: He uses the expression repetitively. ai de vós, He escribas says, woe to you e scribes fariseus and hipócritas. Pharisees Meu Deus. hypocrites. E Jesus começa a acusar a eles, And he accuses them, big sendo leaders, julgado, being judged. e agora ele começa a julgar Now he eles. starts to judge Eles them. ficaram irados. And they're irritated. E They're Jesus furious. acusa eles dizendo: And he accuses them, vocês ensinam a lei, saying, y'all teach the mas law, não praticam a but lei. don't practice this Vocês law. amam os Y'all títulos love the e titles, amam ser os love primeiros. to be the first, Está nos primeiros be on the lugares. tops of the places. Vocês fecham o reino dos You guys céus close the para as kingdoms outras pessoas. for other people. Vocês convertem pessoas You convert others e as torna automaticamente mais perdidas only to ainda. make them worse off. Se não bastasse, If that wasn't enough, Jesus diz para eles: Jesus told them, vocês são sepulcros caiados. you are whitewashed Vocês são tombs. sepulcros caiados. Whitewashed Bonito tombs. por fora, Beautiful on mas the estão outside, podre por but dentro. full of corruption cheirando within. mal. You smell A bad. aparência é bonita, You look mas por beautiful, dentro estão but mortos. within you are Tem dead. podridão dentro de There is vocês. corruption in Ai, you. gente, isso deve ter matado eles de This probably raiva. killed them of Eu fury. queria pregar mais aqui para I você wanted to nessa preach noite. more about this E no tonight. final, Jesus diz And at the assim: end of the chapter, he ele says, chora por he Jerusalém. weeps for Se Jerusalem, não bastasse saying, oh, if it wasn't enough jogar na cara deles to not throw these in their essa face, verdade, this truth, Jesus começa agora a he chorar starts to weep diante dos homens before grandes the big men and sobre leaders Jerusalém, dizendo: over Jerusalem, saying, Jerusalém, oh, Jerusalém, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalem, que Jerusalem, mata os seus profetas. who kill the prophets. Quantas vezes eu quis te How ajuntar often I wanted to gather debaixo das minhas your asas, children under my como wings, faz uma galinha, as a chicken does, tenta juntar os seus pintainhos, tries to gather his mas chicks, vocês não quiseram. but you were not E ele willing. levanta sua voz e diz And he novamente: lifts up his voice Jerusalém, and he says, Jerusalém, Jerusalem, que Jerusalem, mata os who profetas. kills your prophets. E aí sabe o que os escribas fizeram? And you know what the scribes said? Furiosos, Furious, declararam a sentença de Jesus. they declared his final sentence. Fica de pé comigo. Rise with me. Eu vou terminar de pregar essa mensagem I'm going to finish this message semana que vem. next week.